estamos aqui hoje para mostrar um potencial turístico nosso e uma parte da nossa história muito representativa, que é o início da urbanização de Salinas, o início da nossa cidade como povoado. Ele começou aqui, no nosso centro arquitetônico de Salinas, nosso patrimônio arquitetônico, no nosso centro histórico da cidade. Como foi que essas pessoas vieram para cá e encontraram com a tribo Tupinambás aqui em Salinas? Nós fazemos parte agora, já no período das capitanias hereditárias, sistema político de fixação dos portugueses nas suas colônias. Nós pertencemos à capitania dos Caetés. Tinham dois produtos que se transformaram em produtos da coroa real. O que significa produto da coroa real? É aquele produto que a capitania produzia e a coroa vinha e tomava sem pagar nada. O último donatário daqui da capitania do Caetés, José de Souza, questionou isso com a coroa e disse que não queria mais Salinas. Por quê? Porque Salinas produzia o sal. Mas quem puxava isso era o dono da capitania e o governo português levava sem pagar nada. Então ele disse que ele não queria mais isso aqui. Foi desmembrada essa pequena área que se transformou depois em Salinas, né, que agregava o município de Pirabas também. E vieram para cá os primeiros jesuítas e fundaram aqui, nesse lugar onde nós estamos agora, fundaram o povoado de Nossa Senhora de Salinas. Foi o segundo nome da nossa cidade, que começou como Viranduba e virou povoado. A cidade tinha uma extensão ali, que nós conhecemos essa área como a Ilha Cemitério. Né? O que tinha ali naquela área? Tinha as casas dos práticos, uma igreja e cemitério. Né? Nós tínhamos um cemitério ali. Os práticos eram sinalizados pelo canhão lá na Ilha do Atalaia. Eles pegavam o barco, saíam daqui e iam interceptar o navio lá. Né? Então aqui nós temos o início da cidade. Se você ver para cá, quando os portugueses vieram para o município, eles não vinham só a presença física deles, eles traziam com eles também os jesuítas, que traziam a sua religião e parte da sua cultura, que era expressa em quê? Nessas arquiteturas coloniais e na arquitetura da igreja. A igreja que estava construída ali era de uma arquitetura minimalista e a que veio para cá já veio com uma influência muçulmana, por isso que essa igreja que tinha uma torre e a nossa antiga igreja não tinha. O pároco na época era professor aqui também, é o Antônio Diniz, era o nosso pároco. O que ele fez? Ele resgatou tanto os restos da igreja como os restos dos porcos, gente. Tinha um resto de ossos ali, tudo, que ficaram expostos. O padre juntava com os alunos da escola, tirava os ossos e o nosso prático, que já morava aqui, o José Sarmanho, ele pagava esses alunos. Depois o padre fazia uma missa encomendando a alma desses corpos e eles foram levados lá para o nosso cemitério do Bonfim. Então aqui nós estamos sentados, nós estamos passeando no início do povoado, quando saiu da característica de tribo, passamos a ser povoado de Nossa Senhora de Salinas, começou aqui, na nossa nova orla da pracinha. Como não podia deixar de compor nosso patrimônio arquitetônico, né, nós temos aqui um exemplo de um outro prédio muito histórico, que é o Hotel Salinópolis. O Hotel Salinópolis ele vem daí da década de 30, no governo então do Barata, que passou e foi inaugurado já no José Malcher. Esse hotel ele veio para suprir uma necessidade do nosso turismo. Já havia sido asfaltada a pista do Atalaia, já tinham construído a ponte, e o Hotel Salinópolis ele veio para suprir a necessidade de leitos. Né? Que era o nosso problema? Para ser uma cidade turística, você tem que ter uma oferta de leitos, de quartos de hotel, e nós não tínhamos isso. E nem havia interesse dos empresários na época, que não viam esse potencial ainda de Salinas. O governo edificou e deu para uma pessoa administrar, e arrematou isso o arredante do governo do estado, que eram portugueses, gente. Então, assim, nossa história está intrinsecamente ligada aos portugueses. A nossa expansão, a expansão urbanística da cidade, ela ocorreu de 30 a 70, com a ajuda dos portugueses. E esse hotel representa o marco inicial do turismo em Salinópolis. Uma outra forma que o governo português tinha, além da arquitetura, além de trazer os jesuítas com a sua religião, de transmitir a sua cultura pelo mundo, principalmente para as colônias deles espalhadas pelo mundo, essa aqui, gente, olha, que passa despercebida por vocês. Essas lajotas aqui são do período do Brasil Colônia. O que significa essa lajota? Era a internet deles, gente. Era através dessas lajotas que os portugueses transmitiam a sua religião, a religião católica. Então você vai perceber que algumas casas ainda têm uns santos, né, nessa lajota. Tem navios. O que significa aqueles navios? Que os portugueses lideravam as grandes navegações. Então aquilo eram homenagens, né, dos portugueses aos seus grandes navegadores. Então quando vocês estiverem passeando aqui na pracinha, preste atenção nesses pequenos detalhes que ainda traduzem a nossa história no período do Brasil Colônia. Em frente a um dos prédios que mais representa a nossa história, o prédio da Praticagem da Barra, já com sua modernidade. Ele não começou assim, ele começou bem simplinho, numa casa onde houve uma reunião, onde foi instaurada aí na década de 30
a nossa praticagem. E simboliza o que o prédio, esse prédio? Ele simboliza a ruptura do governo com a tribo dos Tupinambás. Por que houve a instalação da vila ao lado da tribo? Porque eles queriam prender o ofício com os Tupinambás. Os Tupinambás eram quem guiava os navios até Belém. E no momento que houve a implantação do farol para controlar esse tráfico de navios, houve a necessidade também de se ter práticos. Se utilizava os índios até o momento que os nossos práticos aprenderam com ele o ofício, aprenderam os caminhos e assumiram essa praticagem em Salinas. Então esse prédio ele simboliza a ruptura, né, o momento que separou-se aí a nossa tribo dos nossos primeiros portugueses que vieram e fizeram toda essa urbanização de Salinas. Contar a história dessa praça, da homenagem que a cidade de Salinópolis fez a Oliveira Salazar, que foi ministro das Finanças de Portugal durante 33 anos, né? E ele faleceu na década de 60, se vocês prestarem atenção na placa. A praça foi feita em 70, foi em homenagem, foi feita a ele pós-morte. E o Portugal costumava ajudar financeiramente as colônias, né? Os portugueses que moravam nas colônias. A colonização também foi muito ajudada com o dinheiro português. E o Salazar ajudou muito os portugueses que habitavam, que vieram os primeiros portugueses, os primeiros europeus que vieram para cá, para Salinas, tiveram uma ajuda financeira. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos todo um padrão arquitetônico, que quando os portugueses vinham para se fixar nas colônias, eles não só traziam a presença física dos portugueses, de oficiais portugueses e tudo mais, mas como eles também traziam toda uma arquitetura. Quer dizer, a nossa igreja matriz é de uma arquitetura minimalista, nossas casas aqui do Centro Histórico, nós estamos no Centro Histórico de Salinas, elas são de estilo coloniais, então se você perceber, algumas casas ainda mantêm essa padronização aqui, e essa praça ela está no coração de Salinas justamente para isso, para homenagear o início da urbanização da nossa cidade, que começou justamente na década de 60 e 70. Legal!